qual tem sido nossa motivação para servirmos no ministério de Cristo? Como essa motivação afetou nossa atitude em relação a servirmos a Deus através de algum ministério? O que temos acreditado que Deus nos colocou na terra para fazermos? Quais passos podemos dar hoje para servi-lo, usando nossos dons e trabalharmos em direção ao propósito do Senhor? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vemos nesse versículo que somos orientados a sermos honestos em nossa avaliação de nós mesmos. A Bíblia diz que Deus quer que nós aprendamos a nos observar conforme a fé que Ele repartiu a cada um, conforme a revelação em Sua palavra. Ele quer que olhemos e compreendamos para o que fomos feitos para fazer, e então saberemos o que o Senhor quer que façamos. Mas a maioria das pessoas hoje em dia está com a vida tão agitada que não tem mais tempo para analisar o que ela gostaria ou poderia fazer para Deus. Nós temos que desacelerar. Estamos todos com tanta pressa, estressados com tanta coisa a fazer, que só bem mais tarde nos daremos conta de que não precisávamos fazer tanta coisa. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em boa parte do mundo. Elas estão acelerando sem direção. Mas o que Deus quer é que desaceleremos e façamos uma análise moderada do que somos capazes de fazer para Ele. O Espírito Santo nos orienta a pensarmos com moderação, sendo honestos em nossa autoavaliação. Para começarmos esse processo de entendermos como podemos servir a Deus com esses nossos dons espirituais, podemos ficar a sós com Deus em oração e fazermos perguntas talvez como essas: o que eu amo fazer? O que eu sonho em fazer? O que me faz perder a noção do tempo quando estou fazendo? Sobre o que posso falar, pensar e estudar o dia todo e não ficar entediado? Onde eu já fui mais eficaz na minha vida? Talvez essas perguntas tragam respostas que nos orientarão ao que podemos fazer para Deus. Certa vez, uma senhora de um grupo de estudos bíblicos que participávamos disse que estava muito feliz com o que estava aprendendo na palavra. Ela havia decidido também conduzir outros grupos de estudos bíblicos. E isso é muito legal. Depois de muitos anos de evangelho, ela tinha decidido algo que ela descobriu que queria muito, mas muito mesmo começar a fazer. Ela disse que gostaria de ter aprendido bem antes que servirmos a Deus por nossa vontade e não por obrigação. Essa lição ela queria ter aprendido. Precisamos nos lembrar que é Deus que produz em nós tanto o querer quanto o realizar. Ele quer que usemos os nossos dons e para isso é que Ele nos capacita. Seria muito bom que todos pudessem aprender essa verdade. Precisamos lembrar que a nossa forma espiritual, que é formada por nossos dons espirituais, as coisas que amamos fazer, nossas habilidades, a nossa personalidade e as nossas experiências de vida. Servimos a Deus de acordo com o nosso design e da maneira como Ele nos moldou. Servimos ao Senhor não por obrigação ou por um mero senso de dever, mas porque o amamos. Porque quando fazemos o que Ele nos preparou e capacitou para fazermos, isso traz glória a Ele. Essa é a maneira correta de vivermos para Deus. Não devemos servi-lo por força, obrigação ou culpa. Precisamos servi-lo com prazer e gratidão. Temos que fazer uma análise cuidadosa e moderada de quem somos e do trabalho que teremos alegria em fazer. Em outras palavras, aquilo que Jesus nos capacitou
para fazermos na terra.